Canta Roberto Leal, que é pra sua Portugal que nós vamos. Aliás, quem tem uma música muito linda falando sobre esse lugar que nós vamos hoje, gravou, é o Roberto Carlos, Coimbra, que fala de Coimbra, porque Coimbra é uma das cidades mais tradicionais portuguesas. Coimbra é linda. Coimbra abriga a faculdade mais famosa da Europa. E ó, se eu não me engano, a mais antiga faculdade da Europa também é a Faculdade de Coimbra. Por isso, o Santa Receita, é lógico, foi visitar, estando em Portugal, como nesse mês estamos, fomos visitar lá Coimbra e a universidade também mais antiga da Europa. A Biane Souza traz pra gente e mostra, e não é só isso não, tem mais nesse VT, pode conferir. Nós estamos no centro de Portugal, em Coimbra, que fica entre Lisboa e Porto. Uma das mais importantes cidades portuguesas devido à sua infraestrutura, organização e empresas. É ela que abriga a Universidade de Coimbra, a mais antiga da Europa e também do mundo. Fábio, nós estamos aqui num espaço da Faculdade do Campus de Direito, é isso, né? Exatamente, ou seja, esta é a parte que ainda hoje é utilizada pela Faculdade de Direito, mas digamos que esta é a parte inicial da Universidade de Coimbra, que é conhecida como o Paço das Escolas, então foi aqui que realmente estavam todas as faculdades inicialmente e hoje é o Direito apenas que mantém esse privilégio de aqui continuar a funcionar. É aqui mesmo que moravam os monarcas na época, os reis? Não. Sim, alguns reis da primeira dinastia moraram aqui, ou seja, ele foi construído para ser um palácio real. E então uma parte dos reis da primeira dinastia viveu aqui neste espaço, ou passou aqui algum tempo da sua vida, e depois então este espaço foi cedido à universidade pelo rei Dom João III para a sua instalação, então através da sua transferência definitiva para Coimbra, ela foi instalada então aqui no Paço Real, no Paço dos Reis de Portugal. A gente sabe que a faculdade ela é conhecida mundialmente. Existem muitos brasileiros que estudam aqui. Sim, é verdade. E um dos cursos que tem mais destaque é o Direito. Exatamente, é o Direito, até porque as universidades no Brasil, ou seja, o Direito foi uma cópia do Direito de Coimbra. A Universidade de Coimbra realmente foi uma universidade bastante importante, era a única em Portugal, então realmente os estudantes do Brasil vieram estudar para aqui, formaram-se aqui nas mais diversas áreas e depois retornaram para o Brasil, onde se tornaram realmente pessoas bastante importantes, principalmente na área política, digamos assim. Você que sempre está por aqui, o que a Universidade de Coimbra tem de diferente? A sua história. Acho por ser esta universidade tão antiga, não é, com 727 anos de história, realmente ela tem toda uma envolvente, toda essa componente, esse peso e também depois toda esta vida do estudante, ou seja, realmente Coimbra é uma cidade universitária, então realmente é uma vivência totalmente diferente, as pessoas estão todas concentradas, é uma cidade pequena, por isso todas as pessoas acabam por se conhecer, então realmente é quase como uma aldeia, ou seja, um espaço muito pequeno, onde todas as pessoas interagem e onde vivem então esta história e este estudo, esta instituição. Antes a universidade também pertencia a Lisboa, é isso, né? Ficava Lisboa e Coimbra? Ou seja, ela foi criada em 1290 pelo rei Dom Dinis. Em primeiro lugar, ela foi instalada em Lisboa. Depois ela andou alternadamente entre as duas cidades e só em 1537 é que ela foi instalada em definitivo aqui em Coimbra, por ordem do rei Dom João III.
cursos, não sei dizer ao certo, são vários cursos. Nós temos 8 faculdades diferentes, ou seja, temos realmente várias disciplinas, vários cursos que abrangem várias áreas. Nós temos então a Faculdade de Direito, temos a Faculdade de Letras, ou seja, as Humanidades, temos a grande Faculdade de Ciências e Tecnologias, Medicina, Farmácia, Psicologia, Ciências de Educação, Desporto e Educação Física, Economia, por isso realmente é bastante abrangente a Universidade de Coimbra. Depois o que temos também são 3 polos na universidade, sendo que este então é o campus principal, o polo central, o polo inicial, e depois temos um a norte da cidade para as ciências da saúde, como a medicina e a farmácia, e um a sul, que faz parte da Faculdade de Ciências e Tecnologias, que é dedicado principalmente às engenharias. A UC é tida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Tem cerca de 25 mil alunos, vindos de 75 países diferentes. 2.000 deles vêm do Brasil. O campus é um convite à história dos seus 727 anos. Seguimos para conhecer alguns de seus espaços. Essa é a Capela de São Miguel, isso, né? Exatamente, ou seja, esta começou por ser a capela privada para a família real, ou seja, a capela do Palácio, que foi construída no século XVI, a mandado do rei Dom Manuel I. Hoje em dia faz parte da universidade e ainda continua a funcionar como uma capela normal, ou seja, temos os serviços religiosos normais, como as missas aos domingos, temos os casamentos para a comunidade académica e funerais para professores. Depois também pode ser utilizada para concertos de música, por exemplo, utilizando o órgão, que aqui temos, este belíssimo órgão, e então podemos também ter outros eventos aqui. O que a gente pode destacar daqui de mais diferente, por exemplo? Eu acho que mesmo o órgão realmente que é do século XVIII, é a peça principal que aqui temos, um órgão que tem mais de 2.000 tubos, ou seja, consegue produzir mais de 2.000 sons diferentes, ou seja, um órgão com 300 anos e ainda está a funcionar, ainda está em perfeito estado de conservação, e que também tem uma decoração espantosa, ou seja, com o uso da talha dourada, com ouro que veio do Brasil principalmente, e depois também com umas pinturas de influência chinesa, ou chamadas chinoiseries. Principalmente temos também aqui este encontro de técnicas e de materiais que também chegavam das diferentes partes do mundo. E tem mais Brasil por ali? Próximo passo: conhecer uma das mais ricas bibliotecas europeias. Esse é um dos lugares que eu mais tinha curiosidade de conhecer aqui, que é a biblioteca. Além dessa magnitude, o que mais que a gente pode ver aqui? Olha, temos o retrato do rei Dom João V, que foi realmente um monarca que autorizou também a construção desta biblioteca, ou seja, a universidade, como foi criada por um rei, era uma instituição régia, uma instituição do rei, e então ele deu o seu contributo para a criação do primeiro edifício de biblioteca de raiz na universidade. Então, por isso é que hoje a biblioteca também se chama Biblioteca Joanina, em honra então ao seu patrono, que foi Dom João V. Claro, depois temos aqui inúmeras obras, todas obras antigas, principalmente do século XVI, XVII e XVIII, e todas elas continuam ainda a ser consultadas, podem ser consultadas. Claro que a consulta já não é feita aqui, o espaço hoje já não é utilizado como espaço de estudo, não está aberto ao público para essa função. Por isso o livro é transportado daqui para uma outra biblioteca e então é aí que é feita a consulta desse livro. Mas todos eles, ou seja, todas estas obras raras e antigas ainda estão à disposição dos alunos aqui na universidade. E quando a gente entra, a gente sente um clima mais fresquinho, mais friozinho. Tem alguma coisa específica para isso? Sim, porque a biblioteca, quando foi construída no século XVIII sem tecnologia, o edifício em si tinha que ter condições que ajudassem a preservação dos livros. Então as paredes exteriores, as paredes de pedra, têm cerca de 2 metros de espessura, que é para manter a temperatura no interior controlada, ou seja, manter sempre a mesma temperatura ao longo do ano. Depois no interior tudo é feito de madeira, à exceção do teto e do chão, porque a madeira vai absorver o excesso de umidade no ar. E para além disso, temos a principal curiosidade, que são os morcegos que vivem aqui dentro da biblioteca, que são a nossa equipa de limpeza. Então, durante a noite, eles vão voar pelo espaço e vão se alimentar de alguns insetos que possam estar aqui na biblioteca. Calma que ainda não acabou. Esse, então, acho que era um dos lugares que as pessoas menos gostariam de entrar naquela época, né? É verdade. Estamos na prisão académica, que era a prisão privada da universidade,
Então a Universidade, desde a sua criação, tinha uma autonomia jurídica, ou seja, era permitido ter as suas próprias leis, os seus próprios guardas, juiz, tribunal e também a sua própria prisão, ou seja, toda a comunidade académica, caso eles cometessem algum crime, desobedecessem às ordens, eles eram julgados e eram então colocados aqui nesta prisão durante dias, semanas, dependendo então, do crime que cometiam. Tanto os professores quanto estudantes, qualquer pessoa. Exatamente, ou seja, a pessoa estando ligada à universidade era julgada e regia-se pelas regras da universidade, ou seja, era quase como se estivesse separada do resto do reino de Portugal, ou seja, realmente tinha a sua autonomia, ou seja, era quase um Estado dentro de outro Estado, estava completamente separado. Hoje as pessoas já entram mais aqui. O que é hoje? É só um lugar para exposição, para as pessoas conhecerem? Exatamente, só para visitarem, para recordar essa história da universidade, como os tempos também eram diferentes. Por isso, realmente, hoje está como marco da memória da história da universidade, um processo também que existiu e que também tem de ser falado aqui na universidade. Nós passamos por algumas salas. O que são elas? Temos aqui algumas salas que fizeram parte deste edifício enquanto Palácio Real e que depois tiveram que ser adaptadas para as funções da universidade. Passámos por uma que é conhecida como a Sala das Armas, que é o espaço onde se guardam as armas da antiga Guarda Real Académica, ou seja, os guardas privados da universidade. Tínhamos também uma chamada Sala Amarela, que era um espaço de reuniões para os professores da Faculdade de Medicina, e agora estamos aqui junto à Sala dos Capelos, que era a antiga Sala do Trono, ou seja, este é hoje o Salão Nobre da Universidade e é aqui que decorrem as cerimónias principais. E hoje, quando a gente estava chegando bem próximo, nós vimos uma aluna, provavelmente, com uma roupa, uma capa preta, que nos lembra Harry Potter, mas não é Harry Potter. Você pode explicar pra gente o porquê ela estava vindo pra cá, provavelmente, é isso? Pode ser, porque aquele é o nosso uniforme enquanto estudantes na universidade, ou seja, todos os alunos podem escolher utilizá-lo ou não, ou seja, não é obrigatório, mas se o aluno quiser, vai usar esse uniforme, que foi criado com a função de ser quase o cartão de estudante do aluno, ou seja, é uma forma de ele ser identificado na rua como pertencendo à academia, como pertencendo à universidade. Hoje nós utilizamos esse uniforme mais para as cerimónias académicas, para as festas, para a praxe, ou seja, o nosso trote que dura um ano inteiro, por isso nós temos que usar isso nesses eventos académicos. Dê uma espiada na sala de aula. Fábio, essa é uma sala de aula. Exatamente, estamos numa sala de aula da Faculdade de Direito, ou seja, este espaço inicialmente foi a parte onde foi instalada a universidade, assim que ela veio de Lisboa para Coimbra, e aqui funcionavam todas as faculdades. Hoje em dia apenas são utilizadas estas salas de aula pela Faculdade de Direito. Até hoje, as salas são idênticas a essa que a gente viu aqui? Sim, exatamente. Ou seja, este espaço foi todo remodelado no século XVIII, ou seja, realmente não temos a estrutura original do século XVI, mas temos sempre o mesmo esquema, ou seja, um anfiteatro ainda com bancos em madeira. E uma coisa interessante que o Fábio falou pra gente é que antes o professor era bem observado, né? Sim, existia um funcionário e por isso em algumas salas é possível haver uma varanda, e então esse funcionário estava encarregue de vigiar aquilo que o professor ensinava na sala de aula. Caso o professor tivesse ensinado alguma coisa de errado, ele teria de ser condenado por esse crime. Quando as pessoas vêm estudar aqui, você acha que elas notam bastante diferença de uma escola que elas estavam convencional para estudar aqui na universidade? Sim, até porque todo o ambiente muda, ou seja, às vezes aqui, por exemplo, a Faculdade de Direito é um ambiente mais rígido, mais sério, então uma postura uma postura diferente que a pessoa tem de ter. Algumas faculdades é quase como continuar do ensino médio e do ensino secundário, mas para outras faculdades há aquele ambiente mais pesado, em que realmente tem que manter aquele respeito pelo professor, pela instituição, mas pronto, não deixa de ser um espaço ótimo para estudar e com um ambiente importante e diversificado que vale a pena participar e entrar dentro dessa vida de estudante na Universidade de Coimbra. Ah, com certeza! A Universidade de Coimbra é uma marca na história, um espaço construído e mantido que nos remete aos séculos passados. Mas a 15 quilômetros dali, existe um lugar que te transfere à época romana. Vestígios que nos fazem pensar que a história se repete. Conímbriga é uma das maiores povoações romanas existentes em Portugal.
Classificada como um monumento nacional, é uma das estações arqueológicas mais estudadas do país. Segundo evidências, ela foi habitada entre os séculos 9 a.C. até o 11 depois de Cristo. Conímbriga tornou-se uma próspera cidade, mas segundo a crise política e administrativa do Império, foi invadida pelos bárbaros e ficou abandonada. Hoje é um monumento nacional e contém um museu monográfico que tem no acervo objetos encontrados durante as escavações que acontecem desde 1898. Nas ruínas é possível perceber a divisão da cidade. Prédios que se caracterizam como igrejas, clubes e mansões. Nesta grande casa, ainda vemos divisões de jardins e espaços com pedaços de pisos. Sim, tínhamos, se podemos dizer, engenheiros e construtores que faziam verdadeiras obras de arte. A cada lugar que vamos conhecendo de Portugal, vamos aprendendo e nos identificando. O próximo passo é navegar pelo Douro.